Em um determinado dia, enquanto ela estava voltando para sua casa depois de ir a um passeio escolar, Amanda passou em frente a uma escola casualmente e viu aquele banner com a foto de Lana. A princípio, pensou que alguém estava usando a sua foto de forma indevida, mas depois de ler o banner, percebeu que se tratava de outra pessoa. Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Lana estava no segundo ano do ensino médio. As aulas já haviam começado há 2 semanas. Nas segundas-feiras, a primeira aula era de matemática. Era a disciplina que ela mais gostava. Ela queria estudar administração de empresas e adorava tudo que desafiasse sua mente. Não estava esperando que naquele mesmo dia algo faria sua mente ficar nublada. E não era uma questão de matemática. Não conseguia acreditar em seus olhos. Parecia que estava olhando para uma sombra ou pior, para um espelho. A professora havia apresentado uma aluna nova para a turma. A garota apresentou-se para a classe. Se chamava Amanda e tinha 16 anos, mesma idade de Lana. Mas essa não era a única coisa que compartilhavam. Elas tinham exatamente a mesma aparência. Era um sonho? Não. Aquilo estava mais para pesadelo, um verdadeiro pesadelo, pensou Lana. Ela sentiu que seus braços e pernas estavam começando a tremer. Pediu permissão para ir ao banheiro. A professora deu permissão sem pensar 2 vezes. Todos olhavam para ela devido à cena que ela tinha acabado de protagonizar. Seus colegas também estavam chocados. Porém, a estudante novata estava tranquila. Parecia não se importar em ter visto alguém exatamente igual a si mesma. Quando Lana voltou para a sala, Amanda sequer olhou para ela. Estava agindo como se algo estranho não tivesse ocorrido. Após o término de todas as aulas, Lana saiu o mais rápido que pôde. Não queria ter que cruzar com Amanda. A novata, no entanto, apenas se retirou da sala sem olhar para os colegas e sem interagir com ninguém. A única pessoa que tentou abordá-la foi Cynthia. Amanda não sabia o motivo, mas não gostava dela. Apesar de não a conhecer, tinha algo naquela garota que ela não curtia. Ela fingiu que não a viu e foi embora, ignorando a tentativa de aproximação de Cynthia. Ao passar pelos corredores, sentiu que todos a encaravam. Até mesmo os professores a encaravam disfarçadamente. As pessoas estavam estranhando, pois sempre souberam que Lana era filha única. E agora tinha uma pessoa idêntica a ela estudando ali e na mesma sala. Amanda era desconhecida para todos ali, mas Lana havia feito fama na escola. Ela era vencedora de vários prêmios. Sua última medalha foi em uma Olimpíada de Física e obteve o 1º lugar. Todos na escola a conheciam. Tinha um banner gigante com seu rosto na escola. Eles a usavam como garota propaganda para atrair novos alunos para a escola. Além dela, outros estudantes também tinham ganhado vários prêmios, mas Lana sempre pegava as primeiras colocações. Isso deixava sua colega de classe Cynthia irritada. Ela tremia de ódio cada vez que Lana conseguia uma colocação melhor nas competições. Nessa última competição, enquanto Lana ficou em 1º lugar e teve seu rosto destacado no banner, Cynthia ganhou apenas uma medalha de menção honrosa e seu rosto estava no canto do banner e em tamanho bem menor. Já perto da porta de saída, Amanda viu o banner com Lana em destaque. Tinha mais 3 alunos e um deles era Cynthia. Foi por causa desse banner na fachada da escola que ela resolveu estudar ali. Amanda resolveu pesquisar na internet tudo sobre Lana e não foi difícil descobrir. Ela era conhecida na cidade por ter ganhado várias medalhas em Olimpíadas científicas. Ficou intrigada ao descobrir que existia alguém com a mesma aparência que ela. Por um momento, até achou que poderia ser ela ali, mas viu que o nome era diferente. Amanda havia sido adotada há 3 anos por um casal de classe média. Parecia um milagre, pois a maioria das famílias sempre adotavam os que tinham menos idade. Quanto mais velha ia ficando, menos chance de ser adotada ela possuía. A cada ano que passava, sentia medo de chegar aos 18 anos de idade e voltar a morar na rua. Mas o seu ódio por aquele lugar era ainda maior que o medo. Ela era torturada psicologicamente no orfanato em que vivia desde os 9 anos de idade. Não sabia por que existiam pessoas tão cruéis no mundo. Muitas vezes ela se perguntou por que aquela gente apenas não ignorava sua presença. Sandra era a 2ª pessoa no mundo que Amanda menos gostava. As primeiras pessoas da sua lista eram os 5 caras de uma gangue que tiraram a vida dos seus pais na sua frente. Ela nunca teve uma casa, morava na rua com seus primeiros pais, que também eram adotivos, porém, era feliz com eles. Marta era o nome da primeira mãe adotiva.
Ela contou que a viu jogada em um banheiro público junto a outro bebê recém-nascido. Porém, estava aparentemente sem vida. Ela pegou Amanda e a criou como uma filha. Depois do terrível incidente, Amanda passou anos vivendo nas ruas praticamente por conta própria. Alguns outros sem-teto a ajudavam algumas vezes. Ela roubava para sobreviver, mas acabou sendo pega em uma de suas tentativas. E então, ela foi levada para esse orfanato, de onde nunca conseguiu fugir. Sandra a vigiava dia e noite, parecia uma sombra. Ela jurou que se vingaria se um dia tivesse oportunidade não só de Sandra, mas também dos funcionários que trabalhavam lá, pois eles a maltratavam. Depois disso, ela foi adotada e estava sendo bem tratada pelos seus novos pais, Gisele e Tiago. Amanda deixou a vingança para trás. Ela estava feliz, mas nunca deixou de lembrar um dia sequer de Marta e Rogério, seus primeiros pais adotivos. Ela pôde andar livremente e, além disso, a jovem não passava mais dificuldades. Em um determinado dia, enquanto ele estava voltando para sua casa, depois de ir a um passeio escolar, Amanda passou em frente a uma escola casualmente e viu aquele banner com a foto de Lana. A princípio, pensou que alguém estava usando a sua foto de forma indevida, mas depois de ler o banner, percebeu que se tratava de outra pessoa. Uma fagulha de esperança surgiu. Aquela garota poderia ser a sua irmã, que supostamente não tinha sobrevivido. Por isso, ela resolveu tentar se mudar para aquele colégio. Na escola, Amanda percebeu o nervosismo de Lana no dia em que a jovem chegou na escola pela primeira vez e por isso preferiu ir embora sem dizer nada. Ela não fazia ideia de como a vida de Lana tinha sido. Aquela tinha que ser sua irmã. Não tinha como existir alguém assim tão idêntico a outra pessoa, pensou Amanda. No dia seguinte, Amanda chegou na aula antes de todos. Ela estava sentada no fundo da sala. Ela viu Lana chegando com os olhos inchados. Parecia que havia chorado. O dia anterior havia sido bem comum para Lana. Ao chegar em sua casa naquele dia, disse para os pais que havia visto uma garota idêntica a ela. Perguntou se ela tinha alguma prima que não conhecia. Os pais negaram e disseram que era apenas uma coincidência e que a garota não tinha nada a ver com eles. Lana não ficou satisfeita e insistiu que havia outra pessoa com a mesma cara e corpo que ela. Os pais alegaram que era impossível alguém ser tão parecido assim e insistiram que ela estava exagerando. Lana perguntou se eles tiveram outra filha além dela. Eles negaram e cortaram o assunto de forma ríspida. Lana se perguntou se era possível existir alguém idêntico a si mesma, mesmo que esse alguém não seja ao menos seu parente. Além disso, a reação dos seus pais foi estranha. Eles não agiram com naturalidade. Então, Lana resolveu investigar. Os seus pais sempre a deixavam na escola e depois iam para o trabalho. Porém, Lana inventou que precisava terminar uma atividade escolar e iria de táxi assim que terminasse. Assim que seus pais saíram, ela revirou as coisas deles e acabou achando os documentos de adoção. Ela era adotada e acreditava que aquela garota era sua irmã. Lana se perguntou se seus pais sabiam da existência daquela garota. Eles adotaram apenas a ela. Se aquela fosse mesmo a sua irmã, por qual motivo não a adotaram também? Elas tinham os mesmos cabelos escuros, os mesmos olhos castanhos, a mesma altura, a mesma idade. Aquela garota era sua irmã, não era? Ou ela estava delirando? Talvez seus pais estivessem certos, era apenas uma coincidência. Aquela situação era muito doida para ser verdade. Além disso, seus pais não pareciam ser o tipo de pessoa que separariam duas irmãs, pensou Lana. Ainda assim, ela estava muito brava por ter sido enganada todos esses anos. Lana lembrou que Amanda não parecia abalada e nem surpresa em encontrar alguém tão parecida com ela. A tranquilidade de Amanda a incomodou. Ele estava decidida a conversar com a jovem assim que chegasse na escola. Ela precisava fazer isso antes de confrontar os pais. Aquela primeira conversa com eles não tinha levado a nada. Ela precisava do máximo de informações possíveis. Não podia chegar de mãos atadas. Inclusive, ela pegou os documentos e escondeu debaixo do colchão, pois sabia que existia a possibilidade de negarem que ela era adotada. Quando ela chegou no colégio, evitou olhar para Amanda. Depois do término das aulas, Amanda a chamou para conversar. Lana já imaginava sobre o que seria, mas não deixou de ficar surpresa com a iniciativa da suposta irmã, pois Amanda não havia demonstrado nenhuma reação no dia anterior com os acontecimentos. Lana foi a primeira a contar o que havia acontecido entre ela e seus pais no dia anterior. Em seguida, Amanda contou o máximo que pôde sobre sua vida. Contou que foi encontrada em um banheiro público por uma moradora de rua. Naquele dia, Marta tinha visto o momento em que uma mulher entrou com 2 bebês no colo e saiu sem carregar nenhum. Ao ser questionada,
a mulher disse que não tinha condições financeiras de cuidar deles. Marta entrou no banheiro e viu que um dos bebês estava sujo de sangue e que havia um corte em sua barriga. Parecia estar sem vida. E então, Marta deixou o bebê que estava supostamente sem vida lá e adotou Amanda como filha. Marta vivia como pedinte, nunca roubou nada de ninguém, e seu pai limpava para-brisas nos semáforos. Ele roubava escondido nos dias em que não conseguia dinheiro suficiente para comprar algum alimento para a filha adotiva e a esposa, pois não queria que soubessem. Mas esse não era o único motivo de cometer alguns furtos. Era dependente químico e precisava saciar seu vício. Foi esse mesmo vício que o tornou um morador de rua. Antes, Rogério tinha um bom emprego, recebia bem e vivia uma vida confortável ao lado de Marta. Porém, não conteve o vício, perdeu o emprego e se endividou. Os dois foram morar na rua. Nenhum deles tinha parentes próximos. Mesmo assim, Marta não o abandonou. Tinha esperança de voltar à vida que tinha. Sempre se oferecia para vagas de empregos, entretanto, as pessoas não davam chances, pois tinham preconceito por ela ser moradora de rua. Quando Lana tinha 6 anos de idade, seus pais foram atacados por uma gangue, alegando que seu pai estava devendo dinheiro a eles. O mesmo não os pagou e eles tiraram a vida de seus pais em sua frente. Ela escapou por conta de sua idade. Os marginais não queriam tirar a vida de uma pequena. Desde então, ela teve que roubar para sobreviver. Se juntou a outras pessoas um pouco mais velhas. Foi vivendo assim até que foi pega roubando e acabou sendo levada a um orfanato. Só conseguiu sair há 3 anos. Por sorte, foi adotada por um casal bondoso. Contou como soube da existência de Lana. Não disse nada aos seus novos pais adotivos. Apenas disse que queria estudar nessa nova escola. Precisava averiguar por conta própria a possibilidade de ter uma irmã de sangue. Quando ouviu aquilo, Lana não teve dúvidas de que a outra garota abandonada à própria sorte era ela. Além disso, ela possuía uma cicatriz na barriga. Seus pais diziam que tinha sido um acidente caseiro. Ela passou a saber que era tudo mentira. A raiva que tinha dos seus pais foi embora quando ela percebeu como teve sorte de ter sido escolhida tão cedo por eles, sendo que a sua irmã não teve a mesma sorte de ter uma vida tranquila. Lana não sabia o que fazer, já não queria confrontar os pais, percebeu que era uma ingrata por estar brava. Mas ela precisava dizer que sabia que era adotada. Ela queria conviver com a irmã como família, não como uma estranha. Sempre quis ter uma irmã ou até mesmo um irmão, mas sua mãe dizia que não podia mais ter filhos. Lana soube que, na verdade, ela nunca pôde ter filhos, apenas tinha medo de dizer para a filha que era estéril. Quando finalizaram a conversa, ambas combinaram de contar aos seus pais tudo o que haviam descoberto. Lana chegou em casa e contou o que havia acontecido. Os pais de Lana ficaram surpresos ao ouvir que Lana já sabia que era adotada. Lana perguntou como havia sido encontrada, e a versão dos seus pais se alinhava completamente com a versão que havia ouvido de Amanda. Lana então disse que encontrou uma garota que provavelmente era sua irmã gêmea. Na verdade, sem dúvidas era sua irmã gêmea. A mãe de Lana parecia ter levado um choque. Já o pai ficou apenas um pouco surpreso. Ele havia recebido uma ligação de seu amigo, pai de Cynthia, que havia ligado para ele contando que tinha uma garota idêntica na escola. Ele desligou o telefone achando que era exagero, mas percebeu que não era. Não havia sinais da existência de alguma irmã gêmea de sua filha. Quando eles a pegaram no orfanato, ela tinha apenas 3 meses de vida e souberam que ela estava sozinha, ensanguentada em um banheiro público. Não havia sinais da existência de uma outra menina. Todavia, quando a sua filha chegou contando que havia visto alguém tão semelhante a ela, ele começou a ficar nervoso, pois Lana poderia descobrir que não era filha biológica. Ele e a sua esposa resolveram que não havia necessidade de contar sobre a adoção, pois ela poderia se sentir menos importante. Além disso, sua esposa tinha pavor que sua filha um dia quisesse ir atrás da mulher que a abandonou. Foi exatamente isso que Bárbara, a mãe adotiva de Lana, imaginou que aconteceria quando a filha descobrisse que era adotada. Lúcio, no entanto, ficou feliz com a atitude madura da filha. Lana contou que Amanda também era adotada, o que deixou os pais surpresos e um tanto aliviados. Afinal, não havia mais risco de a filha ir atrás da mãe de Amanda, achando que seria sua mãe biológica. Todavia, ainda era um tanto estranho saber que Lana havia descoberto isso depois de tanto tempo. O que viria a seguir? Quais seriam os próximos pensamentos da jovem? Essas e muitas outras perguntas ecoavam na cabeça de Bárbara e Lúcio, que ficaram um tanto preocupados. Embora Lana não estivesse com raiva de seus pais, estava um pouco desapontada com eles.
Afinal, eles podiam ter confiado nela para contar tal segredo, ou eles simplesmente não confiavam na filha que tinham. Esses eram os tipos de questionamentos que Lana se fazia em pensamento. De qualquer maneira, havia questões mais importantes para se resolver naquele instante, e uma delas é como seria a relação das irmãs. Lana era uma garota popular e às vezes um pouco orgulhosa, mas ela não queria ter más relações com a sua irmã, que havia acabado de conhecer. Mas, por outro lado, não fazia a mínima ideia de como ela faria para se aproximar da garota. No caso de Amanda, tanto seu pai como a sua mãe se espantaram quando souberam da história. Gisele, a mãe adotiva da menina, imediatamente perguntou para a garota se ela tinha pedido para se transferir de escola por essa razão ou se havia sido apenas coincidência. Amanda enrolou um pouco para responder, mas acabou respondendo positivamente. Tiago, o pai da jovem, ainda estava com dúvida se aquilo realmente era verdade ou se era apenas uma brincadeira da filha. Mas Amanda repetiu inúmeras vezes que estava falando sério, por isso ele acabou acreditando nela. Imediatamente eles disseram que queriam conhecer a jovem para ver quem ela havia se tornado e para confirmar a história contada por Ana. Não que eles não acreditassem na filha, mas ainda pensavam que poderia ser alguma pegadinha de mau gosto, embora Amanda tivesse dito que era uma moça idêntica a ela, ou seja, gêmea. Mas mesmo com o desejo dos pais da jovem de conhecer a garota, as coisas não eram tão simples assim, disse Amanda para eles. Antes disso, Amanda queria que ela mesma se aproximasse da irmã para conhecer ela melhor e até mesmo a sua família. O casal entendeu o desejo de Amanda, e mesmo estando extremamente curiosos, eles acabaram se segurando. Mas absolutamente nenhum dos envolvidos haviam tirado aquilo da cabeça. Foram dormir pensando naquela situação. No dia seguinte, Lana levantou logo cedo para ir para a escola. Na verdade, ela havia acordado várias vezes durante a noite. Parecia simplesmente impossível dormir de tanta ansiedade. Ela acordou até antes do seu horário de entrada, mas simplesmente não conseguia mais ficar deitada em sua cama sem fazer nada. Enquanto ela se arrumava, ela dava um leve sorriso no rosto, demonstrando estar empolgada para se aproximar de sua irmã. Lana estava feliz por não ser uma filha unigênita. O desejo de ter uma irmã era e sempre foi nítido, e absolutamente do nada, o seu sonho antigo havia se realizado. Ela se arrumou com muita antecedência e foi para a escola cedo. Bárbara até gritou seu nome tentando alertar a filha que ainda era muito cedo para ir até a escola, porém sem sucesso. Quando Lana pisou na escola, ela olhou à sua volta, e no fim de seu giro de 180 graus, ela se deparou com uma cópia de si mesma de pé, próxima ao refeitório da escola. Era Amanda, só estava ela e alguns funcionários da escola. Assim que elas se viram, as jovens foram se aproximando pouco a pouco. Ambas estavam nervosas. O caso de Amanda não havia sido muito diferente de Lana. A jovem simplesmente não conseguia pregar os olhos para dormir, pois a ansiedade tomava conta dela. E então, ela se levantou de sua cama ainda antes de Lana, se arrumou e partiu para sua escola. As jovens tinham sorte, pois a escola se mantinha aberta, mesmo faltando mais de uma hora para as aulas começarem. Quando elas finalmente estavam frente a frente, foi um tanto complicado para que começassem a falar, mas alguns segundos, Amanda resolveu tomar a iniciativa. Ela contou como foi a reação de seus pais, inclusive citou o fato de que ficaram extremamente curiosos e com vontade de conhecer Lana. A jovem ficou alegre com a notícia, pois os pais de sua irmã não tiveram uma reação negativa. Lana, então, contou sobre a reação de seus pais. Depois de elas conversarem a respeito do acontecimento da noite anterior, ficaram sem assunto. Na verdade, eram tantas coisas para perguntar que elas não sabiam por onde começar. A personalidade das meninas, logicamente, era diferente. Porém, uma coisa elas tinham em comum. Ambas ficavam constrangidas em determinadas situações como tal, e quando ficavam, as palavras simplesmente fugiam de suas respectivas cabeças. Entretanto, tinham outra coisa em comum. Quando começavam a falar sobre algum assunto, elas simplesmente não conseguiam parar. E assim foi. Demorou para encontrarem um assunto para falar, mas quando encontraram, elas simplesmente não paravam mais de falar. Durante esse tempo que tiveram na escola antes de começar as aulas, elas se conheceram melhor. Foi tempo o suficiente para uma saber do que a outra gostava. Todos os alunos que iam chegando passavam e ficavam fitando as duas irmãs durante um tempo, mas elas nem se importavam mais. E então, Lana pediu licença para sua irmã, pois ia ao banheiro. Lana foi ao banheiro, pensando no quanto estava empolgada. Restava naquele momento saber como fariam para marcar um encontro junto dos seus pais.
Quando Lana estava voltando do banheiro, se deparou com algumas pessoas cumprimentando e conversando com Amanda como se ela fosse a Lana. E então, ela ficou olhando durante um tempo para ver até onde as pessoas a confundiriam. Enquanto ela estava parada, Cynthia, a jovem que odiava Lana, passou do seu lado e disse: pelo jeito daqui a alguns dias nós teremos uma nova preferida. Ela se retirou logo após dizer isso para Lana. A jovem ficou extremamente irritada. Lana era bastante competitiva e um pouco orgulhosa quando se tratava de elogios em relação à sua performance. E assim, ela caminhou até onde Amanda estava e disse para as pessoas que ali estavam que aquela não era ela, e sim a irmã gêmea dela, a qual havia conhecido há pouco tempo. Mas a resposta deles impressionou ainda mais Lana. Disseram que já sabiam, mas que gostaram da garota e por isso continuaram conversando com ela. Embora Lana fosse bastante popular e bem-sucedida em sua escola, não era considerada a melhor companhia para os alunos, isso porque os alunos não gostavam muito de conversar com ela. Logo eles foram embora. Lana e Amanda ficaram sozinhas novamente. Lana não gostou muito, mas tentou disfarçar a sua insatisfação, enquanto Amanda mal havia percebido que a sua irmã estava desconfortável. De longe, Cynthia assistia a cena com certa felicidade. Aquela era a oportunidade de a garota se vingar de Lana. Na aula, Amanda se mostrou ser bastante inteligente, de modo que não teve grandes dificuldades para resolver as atividades que os professores passavam. Portanto, passou a ser elogiada pelos mesmos. Lana também era boa nas matérias, mas não tanto quanto Amanda. A jovem resolveu se dedicar desde que foi adotada por Gisele e Tiago. Lana acabou bufando algumas vezes, vendo o que estava acontecendo. Em um determinado momento, Amanda respondeu uma pergunta que a professora havia feito, na qual ninguém estava conseguindo responder. Cynthia aproveitou o momento para provocar Lana. A jovem deu os parabéns para Amanda em voz alta, dizendo que ela era a aluna mais inteligente da sala. Quando ouviu isso, Lana bufou pela 1000ª vez e pediu permissão para ir ao banheiro. A permissão foi concedida e ela saiu da classe nervosa. Lana respirou fundo algumas vezes enquanto estava no banheiro. Já não sabia o que pensar de sua irmã. Finalmente o fim da aula havia chegado. Assim que terminou, Amanda imediatamente foi até Lana. Porém, ela estava com a cara fechada. Amanda não fazia ideia do motivo para ela estar daquela maneira, mas a jovem perguntou para a irmã a fim de tentar ajudá-la. No entanto, a reação da garota foi no mínimo inesperada. Na primeira vez que Amanda perguntou, Lana apenas disse que não era nada, mas na segunda vez, ela gritou com a irmã, dizendo que não estava com nenhum problema. Amanda ficou muito chateada depois que Lana gritou com ela. Mesmo sem saber o motivo, resolveu não perguntar mais nada. Lana apenas foi embora para sua casa sem dizer mais uma palavra para sua irmã. As pessoas na escola já não estavam surpresas ao verem alguém idêntica a Lana por lá. A história das irmãs já havia sido espalhada por toda a escola, mesmo que só tenham contado para alguns alunos e para os professores. Amanda havia chegado em casa, porém bastante desanimada. Assim que ela chegou, Gisele correu até a filha para perguntar sobre como havia sido com a irmã. Ela apenas deu um leve sorriso forçado e disse que tinha sido ótimo. Gisele notou a estranheza da filha, mas antes que ela perguntasse sobre o que aconteceu, a sua filha se retirou do cômodo. No caso de Lana, Bárbara foi até a filha, e quando a mãe perguntou a ela sobre o que havia acontecido, agiu igual a Amanda. Mas ao invés de carregar uma expressão abatida no rosto, estava com uma expressão de raiva. Infelizmente, o dia não terminou muito bem para as irmãs. O lado orgulhoso de Lana, somada com o espírito de vingança de Cynthia, acabaram afetando a relação das irmãs. Depois que Tiago havia chegado em casa, perguntou a Amanda se eles já podiam convidar Lana para um almoço. No entanto, ela fez sinal negativo com a cabeça, o que deixou o pai cheio de dúvidas. Na noite daquele dia, Lana teve um sonho, e no sonho tinha 2 pequenas recém-nascidas chorando sem parar. Era como se essas pequenas estivessem presas e não conseguissem sair do lugar onde estavam. E por mais que chorassem pedindo a ajuda de alguém, absolutamente ninguém as ouvia. Por algum motivo, as pequenas foram se distanciando uma da outra, e quanto mais elas se distanciavam, mais choravam. No entanto, não podiam fazer nada para evitar. Com o tempo, Lana passou a enxergar apenas uma das pequenas no sonho. E então, a sua visão foi ficando escura até que Lana acordou ofegante e assustada. Ela ficou se recuperando durante um tempo, pois por mais que não tenha sido um sonho apavorante, causou uma extrema agonia dentro dela. Lana entendeu que obviamente aquilo se tratava dela e de sua irmã. Passou a se sentir culpada por conta do que ela havia feito com Amanda e sentiu que precisava consertar antes que fosse tarde demais.
não queria correr mais riscos de se afastar dela, e então procurou em seus contatos o número de Amanda. Ela tinha dado seu número de contato para a irmã enquanto conversavam na escola antes das aulas começarem. No entanto, ela acabou não entrando em contato por conta do ocorrido. Mesmo passando da meia-noite, Lana ligou para sua irmã. Ela não atendeu o telefone na primeira vez, porém, a jovem continuou insistindo, e depois de algumas tentativas, ela finalmente conseguiu. Amanda atendeu o telefone super assustada. Achou que havia acontecido alguma coisa com a sua irmã. No entanto, assim que atendeu, Lana começou a pedir desculpas a ela. Sem entender, Amanda apenas perguntou o que estava acontecendo. E então, Lana continuou pedindo desculpas à irmã pela forma que havia tratado a mesma no dia anterior. Mesmo meio perdida por ter acordado do nada, Amanda entendeu o recado da irmã e disse que estava tudo bem. E então, logo elas voltaram a se dar bem, felizmente. Lana resolveu que deixaria a Cynthia de lado. Não, na verdade, faria com que a jovem ficasse ainda mais nervosa com ela, pois planejava chegar na escola abraçada com a sua irmã gêmea. No dia seguinte, Lana e sua família foram jantar com Amanda e seus pais adotivos. As duas famílias ficaram muito próximas e as duas irmãs se tornaram melhores amigas. Será que existem muitos casos em que os filhos são abandonados, assim como Lana e Amanda foram aqui no Brasil? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.